Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu gosto de uma fala de Luiz Hermínio. Eu acho que ele coloca muito bem esse versículo 11 do capítulo 4. Ele mostra que você consegue ver os 5 ministérios no acidente de carro. Ele conta o seguinte, que o primeiro a chegar é o apóstolo. O apóstolo é aquele camarada que ele chega naquele lugar, ele vê, visualiza aquela problemática toda e já liga para o corpo de bombeiros. Ele sai, ele liga, ele está ali o tempo todo se comunicando, pedindo ajuda. Depois do apóstolo chega o pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que, quando observa o acidente, ele vai lá na mala do seu carro, pega o kit de primeiros socorros. Ele tira as vítimas com muito carinho, muito cuidado das ferragens, com medo de explosão. Ele deita, ele tenta estancar a hemorragia, ele coloca umas talas, ele está envolvido ali com a ovelha. E o apóstolo está onde? Está no telefone. O apóstolo está onde? Chamando ajuda, cara. E o pastor envolvido com as ovelhas. Logo depois chega o mestre. Chega quem? O mestre. O mestre é lindo demais, porque o mestre, quando ele chega, ele faz um diagnóstico, irmãos. O mestre, ele olha, o olhar dele, ele começa a medir a freada dos carros, ele faz os seus cálculos. Ele é importantíssimo, porque através do mestre, outros acidentes não acontecerão, devido às suas anotações. E depois do mestre, chega o evangelista. O evangelista, quando ele chega, ele começa a pregar para todo mundo, ele começa a dizer: viu, isso podia ter acontecido com qualquer um de vocês. Como é que está a sua vida com Deus? Quem quer se converter hoje pode levantar a sua mão. O evangelista, ele prega a tempo e fora de tempo, irmãos. Ele é lindo demais, ele prega, ele não mede esforços, ele entrega o folhetinho, ele está lá no meio do acidente, está entregando folhetinho, irmãos, para todo mundo. E depois chega o profeta. O profeta, ele diz: Deus me incomodou ontem, me revelou que aconteceria um acidente, me fez dobrar o joelho para que ninguém morresse. Olha que coisa. Para que a igreja funcione bem, nós temos que aprender a respeitar os 5 ministérios. Se teve uma dificuldade nossa aqui no início da nossa trajetória, era entender esses 5 ministérios. Compreender os 5 ministérios é que todos eles podem levar a nomenclatura pastor, mas pode ser que eles estejam sendo chamados para algo específico. E isso é que a gente tem que entender. O desenvolver deles vai determinar isso. Eu acredito que o chamado do mar é para pastor, para apacentador. Eu acredito nisso. E a partir de hoje ele vai desenvolver tudo isso. Aí o texto diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí ele continua dizendo: com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé em pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa legal. Olha, aí o 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos. De hoje em diante tem uma coisa que não pode mais acontecer, é as atitudes de menino. Daqui por diante, ou de hoje em diante, as atitudes são de homem. Nos pequenos detalhes da sua vida, descobre isso, é importante para você. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então é muito legal falar sobre isso. Cristo não é o cabeça, Cristo é a cabeça do corpo. Ok? Que é Cristo. Aí o versículo 16 e último vai dizer assim, ó: de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso é lindo demais. Se eu fizer a minha parte, um exemplo, tem vigário, nós temos 3 pastores lá. Se cada um deles fizerem a parte deles, está tudo certo, porque é uma cadeira ministerial para cada um. É uma coisa também que eu prezo muito nas nossas igrejas, não há disputa, irmãos. Nós somos um único ministério. Se você vai bem lá, deu tudo certo. A gente fica feliz por isso. Então essa é a importância. Não há disputa, nós estamos aqui disputando nada. Até porque se tem uma coisa que destrói a igreja gloriosa de Cristo, é a divisão. Porque o reino dividido, ele não subsiste. Se tem uma outra coisa, Marco, muito importante, Patrícia, é o alinhamento à liderança de vocês. Pode existir momentos que vocês até não venham compreender a ordem que está sendo dada, a maneira que está sendo aplicada a ordem, mas submetam-se. É lindo quando alguém pergunta para Pedro: Pedro, teu mestre paga imposto? Ele diz: paga. Mas Jesus não havia pago, mas ele diz: paga. E Pedro vai para casa preocupado: agora eu disse que paga, mas ele não pagou. E no meio do caminho, ele indo para sua casa, a Bíblia diz que Jesus se lhe antecipou. Jesus não deixa Pedro chegar em casa, se lhe antecipa, conta para ele uma história, diz para ele: olha Pedro, eu nem precisava pagar o imposto da manutenção do templo, mas faz o seguinte, vai lá, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pescar, você vai tirar um estáter dele, e você vai pagar o imposto, primeiro por mim, depois por ti. Jesus ensina o que é uma autoridade espiritual. Ele diz: olha, primeiro por mim, depois por ti. Eu sei que vocês possuem as vontades próprias, mas vocês estão debaixo de um ministério. E quando eu estou debaixo do ministério, eu compreendo que está debaixo do ministério. Quer que dê tudo certo na tua vida, obedeça. Que aí quando você obedece, não precisa de sacrifício. Simplesmente se submeta. Qual é o desejo da minha liderança? Eu quero me submeter. Isso é importante, é o segredo da vitória. O segredo da vitória essa capacidade de se submeter. Isso é muito lindo. E a gente aprende com esse texto. Eu vou ler o versículo 16 novamente, que diz de quem todo o corpo bem ajustado, Marco, ajustado, seja ajustado na igreja que Deus está te enviando, que Deus vai te enviar, esteja ajustado com o ministério, esteja ajustado com a sua família, esteja ajustado com a igreja, ajustado, isso é importante, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Eu quero só convidar o seu pastor, que foi seu pastor, né, até esses dias, até sexta-feira, até sexta, né? Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu falava com o Marco que hoje é um dia de alegria. Eu posso dizer que é uma noite de gala, né, para a igreja amada do Senhor. Porque hoje é o dia das premiações, né? Hoje é aqueles que atuaram nos seus papéis, chega ao grande dia de ser reconhecido, né? Para nós pastores que estamos aqui em cima do altar, é alegria também. Por quê? Porque é mais um para a gente dividir o fardo, dividir o peso. E eu estou escutando aqui o pastor falar a respeito dos 5 ministérios, e toda vez que fala isso, irmãos, eu me autoanaliso e eu fico tentando identificar onde que eu estou nessa mão aí, pastor, entendeu? Às vezes demora um tempo, mas em cada acidente da igreja a gente vai entendendo um pouquinho para onde Deus vai nos levar. Eu quero deixar aqui para o casal, no nome do Senhor Jesus: é inevitável que haja alguns acidentes na igreja, mas fica tranquilo, vocês são amigos do noivo, e o noivo tem compromisso com a noiva, e ninguém vai se perder, amém? Você pode dizer isso? Ninguém
vai se perder. Mas o Senhor usa até os acidentes para fazer a gente se identificar. Quem eu sou nesse acidente, irmãos? É a grande questão aqui. É a grande questão nossa do ministério pastoral. Quem eu sou nesse acidente? Amém. A paz do Senhor. Deus, ele chamou Elias, vocacionou Elias e deu uma grande obra na mão de Elias. Repita comigo: Deus chamou Elias, vocacionou Elias e deu uma grande obra nas mãos de Elias. Porém, tem um tempo determinado. Repita: tem um tempo determinado. Elias foi usado, Elias teve experiências, Elias tinha a chamada, tinha a vocação de Deus, e chegou o momento dele passar para outro. Diga: passar para outro. E esse era Eliseu. Eliseu, ele tinha a chamada, mas Eliseu não tinha experiência. Repita comigo: Eliseu tinha a chamada e ele não tinha experiência. E aqui eu quero abrir um parênteses para todos, eu me incluo. Há coisas na vida de todos nós que nós fomos chamados, nós fomos vocacionados e nos falta a experiência, nos falta a bagagem. Porém, Elias, quando passou para Eliseu aquilo que ele viria a fazer, ele foi usado por Deus a perguntar para Eliseu o que ele queria, e Eliseu disse: eu quero ter a porção dobrada do teu espírito. Repita comigo: a porção dobrada do teu espírito. Aí eu quero perguntar para todos aqui, não precisam me responder, mas medite nisso. Por que aquele homem pediu a porção dobrada do espírito de Elias? Você já parou para pensar nisso? Ele poderia ter pedido tanta coisa, ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Aquele homem, ele caminhou por todo o local que ele iria exercer o seu chamado ao lado de Elias. E ele fatalmente pensou: eu tenho a chamada, eu tenho a vocação, mas eu não tenho a bagagem de Elias, eu não tenho a experiência de Elias. Eu também não tenho essa bagagem, eu também ainda não tenho essa experiência. Pastor Marcos, você também não tem essa bagagem, você também não tem essa experiência. Pessoas aqui hoje estão exercendo chamadas, estão exercendo funções em grandes empresas e talvez ainda não tem bagagem e não tem experiência. Mas aquele homem pediu unção. Então eu quero deixar para o casal e para quem aqui se encaixar nessa breve meditação: você pode não ter bagagem, você pode não ter experiência, mas a unção ainda faz toda a diferença. Eu profetizo na tua vida a unção derramada da parte de Deus, que vai fazer toda a diferença no teu ministério. Aquele homem pediu unção, pastor, porque ele sabia que ele tinha que compensar a falta de experiência. Então aquilo que você não tem hoje, Deus vai compensar com a unção. Aonde tu colocar a mão, vai dar certo. Você que ouve a minha voz, aonde você colocar a mão, vai dar certo. Por quê? Porque a unção de Deus faz a diferença na tua vida. Em nome de Jesus, recebe da parte de Deus, amém? Senhor, quero te agradar com o meu viver. O que penso e faço é para ti. O teu caráter vem forjar em mim. O bem que é meu dever fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não desejo está diante de mim. Derrama sobre mim uma chuva de santidade. Senhor, vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim. Me prepara para o teu serviço, Senhor.
vem sobre mim. Vem como chuva, vem sobre mim e me prepara para o teu serviço, Senhor. Lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, santifica o meu ser. Lava minhas mãos, lava os meus pés, lava o meu corpo, santifica o meu ser. Lava minha mente e o meu coração, lava minhas vestes, santifica o meu ser. Meu Deus, esse azeite ao ser derramado na cabeça dele, meu Deus, o Pai trará uma unção diferenciada, Deus. Meu Deus, nós, Senhor, como pastores dele, Deus, nós o abençoamos, nós determinamos esse azeite, Senhor, no nível máximo de consagração, Senhor. Oh Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eles vão curvar bem a cabeça deles, Deus. No nome de Jesus, eu te ordeno ao ministério pastoral Marcos Santos. Receba nessa unção, receba nessa unção, receba nessa unção, receba nessa unção, no nome de Jesus. Bate palma aí, igreja. Oh, oh, oh. Estou muito feliz. Estou muito feliz porque estou vendo pessoas, pastor, que fizeram parte da minha história, tanto anunciando o Evangelho e depois de uma nova vida que Deus construiu para a minha família. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. O que eu posso dizer hoje é muito obrigada. Meu coração transborda de alegria. Muito obrigado. Amém.